Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Sempre que fazemos a live, colocamos como uma música preparatória essa dedicada a Maria de Nazaré. E não é por acaso, uma vez que a nossa casa onde trabalhamos é a Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, a Rua João Pecne, número 537. Muito fácil de localizá-la. Ela fica de frente ao cemitério público de Poá. É o único cemitério, portanto, não tem erro. Meu nome é Vânia, é um prazer estarmos juntos mais uma vez para tratarmos, para falarmos da doutrina espírita. E hoje, sexta-feira, é a ocasião em que nos dedicamos a um estudo breve, ligeiro, de 3 obras da doutrina espírita, 2 das quais que fazem parte da codificação. Nós vamos abordar O Caminho, Verdade e Vida, que é este livro pequenino que contém 180 mensagens maravilhosas. É um livro de cabeceira e junto dele nós temos mais 3. Temos o Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Então, totalizando 4 obras. E essa é uma delas, Caminho, Verdade e Vida. E esta obra, composta por 4 volumes, tem todas a mesma estrutura, 180 mensagens. Eu já disse que poderíamos, então, ler uma mensagem por dia, que nessas 4 obras nós levaríamos 2 anos para chegar ao término. Olha que maravilha, não é? Depois nós também estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, uma questão do Livro dos Espíritos. Então, o nosso estudo do Livro dos Espíritos é bem homeopático, doses homeopáticas, uma questão cada vez que apresentamos a nossa live. Meus amigos, tenho alguns recadinhos para vocês. A Casa Espírita Maria de Nazaré tem permanentemente uma campanha de fraternidade, a campanha de fraternidade Alta de Souza, que tem 2 objetivos distintos. Assistir espiritualmente as famílias, fazendo com que elas travem contato com os princípios da doutrina espírita. E o segundo, o objetivo é assistir materialmente essas famílias. Então, todo segundo sábado de cada mês, entre 15 e 16h30, a Casa Espírita Maria de Nazaré abre os seus portões, porque sábado nós não temos atividade presencial. Mas no segundo sábado, abrimos a casa, ficam 2 trabalhadores normalmente para aguardar o recebimento dos mantimentos, dos produtos de higiene e limpeza, que vão compor a cesta que nós recebemos no sábado, entre 15 e 16h30, não precisa nem sair do carro, basta buzinar que os nossos queridos trabalhadores vão lá, vão pegar. No domingo a gente monta as cestas e na segunda-feira elas são distribuídas para as famílias que vão lá retirar as cestas. Então este era o primeiro recado. O segundo recado é a respeito das atividades presenciais que a nossa casa oferece. Então vamos lá. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, nós temos uma palestra evangélica, ou seja, vai abordar um tema descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. No domingo, às 9 horas, nós temos também uma palestra, porém com temas variados. Mas, como eu sempre gosto de enfatizar, todo expositor vai abordar os princípios, as diretrizes da doutrina espírita para expor o tema da manhã. Na segunda-feira, a atividade não é presencial,
ela é privativa para os médiuns da casa, a não ser em uma situação extrema, de extrema necessidade, pode o assistido comparecer para passar pelo tratamento. E na quinta-feira, das 15 às 16, nós temos um estudo um pouco mais demorado do que fazemos aqui às sextas-feiras, com a diferença de que lá não estudamos o caminho, verdade e vida, nós estudamos a obra Pão Nosso na sequência. Então estudamos a obra Pão Nosso na sequência, o Evangelho na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos também na sequência. Então, acho que essas são as atividades da casa. Então, vamos dar início, não é, ao nosso breve estudo de hoje. Então, vamos fazer a prece e eu conto com a colaboração de cada um de vocês. Vamos fechando os nossos olhos físicos, materiais, elevando o nosso padrão mental. E assim, fazendo a prece que Jesus ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então à lição de hoje do caminho, verdade e vida. É a lição de número 40. Tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Tempo de confiança. Essa passagem, deixa eu só ver assim, se eu consigo arrumar um pouquinho aqui, meus amigos. Deixa eu ver se melhorou um pouquinho. Acho que sim. Esta passagem, tempo de confiança, se refere a quando os discípulos estão numa barca e começa uma tempestade terrível. E Jesus
está repousando, está descansando um pouquinho. Naquele dia, ele tinha atendido a muitos irmãos e ele descansou um pouquinho, repousou ali a cabeça. E então, ele mal tinha começado a cochilar quando os seus discípulos, desesperados, aterrorizados com a fúria dos elementos, com os ventos, com os raios, com aquela tempestade, acordam o mestre para que ele pudesse intervir naquela situação e trazer-lhes a paz tão anelada, tão desejada. E então, Jesus socorre-os, como ele sabia como manipular as energias, ele faz com que tudo se acalme. Aí vem a bonança, não é? Mas ele não perde a oportunidade de ensinar e diz a eles: onde está a vossa fé? Então, exatamente quando estamos passando por situações difíceis, como é que nós nos comportamos? Puxamos os cabelos desesperados? Ficamos numa dúvida atroz? Nos deixamos levar pelo medo, pela desesperança? Nos socorremos do Cristo, com certeza? E o Cristo jamais deixará de atender a uma súplica nossa, desde que ela tenha um sentido, desde que ela venha de um coração necessitado e com mérito. Porém, antes de nos socorrermos do Cristo, façamos a nossa parte, pois é no momento difícil que testamos a nossa fé. Como diz o texto, que foi escrito e psicografado por Chico, mas ditado por Emmanuel, nos momentos felizes não provamos a nossa amizade, está tudo bem, não provamos a nossa fé, tudo caminha muito bem, obrigada. Então, é na dificuldade que o discípulo se mostra realmente tal qual é e se ele tem fé, se ele está colocando em prática os ensinamentos que o Cristo veio nos trazer à mente e ao coração. Estamos colocando em prática? A pandemia. Quantos de nossos irmãos ainda estão, a despeito de já ter passado tanto tempo, estão ainda aterrorizados, com medo, em pânico? Chega até numa dimensão muito maior do que a própria pandemia. Então, tenhamos fé, tomemos os cuidados necessários, precavendo-nos conforme nos orientam as autoridades sanitárias. Entretanto, não nos deixemos levar pelo pânico, porque o Cristo garantiu aos seus apóstolos que tudo ficaria tranquilo. E não temos como evoluir, não temos como mudarmos de degrau evolutivo se nós nos deixamos levar pelo desespero, porque o desespero nos mostra a ausência da nossa fé. Quando temos dúvida, sofremos. No exato momento em que duvidamos da providência divina, logo nos vem um sentimento aflitivo que toma conta de todo o nosso ser. Então, ou temos fé ou não temos. Não podemos ter uma fé vacilante, ora acredita, ora desacredita, fica na dúvida. Então, a lição é: tenha confiança, tempo de confiança na verdade. Onde está a vossa fé? É a pergunta que o Cristo nos faz até hoje. Então, que a nossa fé possa estar aqui na mente e em nosso coração, ou seja, raciocinada, mas também sentida, a fim de que possamos realmente pautar a nossa vida
na fé que o Espiritismo nos traz, aquela que encara a razão face a face, aquela que crê, mas sabe por que crê, aquela que confia, mas sabe por que está confiando, porque a providência divina jamais falha, mas que nós façamos a nossa parte. Não é verdade? Que façamos o que é nosso dever, porque Deus jamais fará aquilo que nós somos inteiramente capazes de fazer por nós mesmos. E quando o discípulo, que somos todos nós que estamos aqui na terra, somos eternos aprendizes. Se o discípulo começa a resolver bem os seus problemas, começa a ter fé, ele se coloca e se credencia para auxiliar a outros a solucionar os seus problemas e ser um exemplo. Então, vamos ser exemplos, bons exemplos, para que outros irmãos, tomando a nós como exemplos, possam, por sua vez, serem exemplos para irmãos que estão em dúvida, que estão sofrendo por falta de fé. Queridos amigos, eram essas as considerações. Vamos agora, na sequência, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Para hoje, escolhemos um item, é o item 14 do capítulo 12º. O capítulo 12º tem por tema Amai os vossos inimigos. Que difícil, não? Às vezes temos dificuldade até de amar os amigos, os nossos familiares, aqueles que estão sempre conosco. Não temos dificuldade por vezes? Pois então, imaginemos que o Cristo há 2000 anos nos conclama a amarmos os nossos inimigos, mas o Espiritismo já nos deixou claro pelas observações, pelos apontamentos dos espíritos superiores e também de Kardec, que amar os inimigos não é ter por eles o carinho e a confiança que depositamos num amigo, mas não devolver o mal com o mal. É isso. Oferecermos a outra face, não literalmente. Porque se alguém lhe ferir na sua face esquerda, ofereça a direita ou vice-versa. Então, não é no sentido físico, mas sim no sentido moral. Se alguém te fizer mal, não retribua com o mal. Mostre que podemos fazer diferente. Cada um dá o que tem. Cada um oferece o que tem em sua intimidade. Vamos ao texto. E esse texto tem por título O Duelo, e são muitos itens. Eu peguei apenas um, para que o nosso estudo não seja tão prolixo, tão longo, e que possamos ter tempo de tecer alguns comentários. Vamos lá. Esse texto nos foi trazido pelo espírito Francisco Xavier, em Bordeaux, uma cidade da França, em 1861, portanto, há 160 anos. Que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem? Ou, se eu não a pedir àquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os esclarecidos, pela flama do progresso intelectual e moral, dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondeis de maneira áspera, e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido,
a mãe o seu filho, aos filhos o pai, e com ele o seu sustento. Certamente, aquele que ofendeu deve uma reparação, mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convenho que pode, às vezes, sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre, mas, além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste? Seja qual for, o sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo, e se verdadeiro, deve ocultar-se no silêncio? Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada. Triste satisfação que frequentemente já nesta vida deixa causticantes remorsos. E se for ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de discórdias e, com elas, as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre os povos. O título é Duelo. Então, o duelo, como víamos ainda nesse tempo em que esta mensagem foi escrita, psicografada, há 160 anos, ainda havia alguns requisitos de duelo. Então, dois homens, um tinha ofendido o outro, então eles iam duelar. E o duelo era algo assim tão natural e até que aceito pela sociedade. Então, eles ficavam de costas um para o outro, davam um determinado número de passos e depois se viravam e atiravam. Era assim que aconteciam os duelos. E, normalmente, embora a população da época acreditasse que ali era uma justiça, muitas vezes justamente o ofendido é que perecia porque era menos hábil no manejo da arma. Então, de fato, resolver a questão desta forma tão primitiva não encontra mais, vamos dizer, lugar em pleno século XXI. Não temos mais o duelo nesses moldes. Entretanto, quando nós sabemos que existem rixas entre famílias, existe um duelo enrustido através de tocaia, de emboscadas, através de pagamento a um matador profissional. Isso não deixa de ser um duelo covarde e que tira a vida de um semelhante por ganância, por questões de honra, não é? Aquela questão, ou um se sente ofendido, se sente no direito de tirar a vida do outro. Isso não pode mais existir em nossos dias atuais. Isto é um absurdo. E esse espírito, Francisco Xavier, ainda nos fala de duelos entre povos, que infelizmente subsiste até hoje, que são as guerras. As guerras que ferem, matam, deixam tantos órfãos, viúvas, viúvos, dizima famílias inteiras, vilarejos. Então, o duelo nos mostra que nesses moldes que infelizmente ainda temos hoje, das guerras, dos homicídios, dos fratricídios, enfim, dos feminicídios, tudo isso nos mostra que a Terra ainda não atingiu a categoria de mundo de regeneração, que há ainda irmãos que se coadunam com um mundo de expiações e provas, ou até mundos mais primitivos. E certamente
Quando desencarnarem esses irmãos violentos, agressivos, homicidas, não terão mais lugar em nosso planeta e serão destinados a planetas mais primitivos do que a Terra, porque não tiveram condição moral, espiritual, de seguirem com o planeta Terra, que está caminhando a passos largos para um período de regeneração. Mas, para vivermos este período de regeneração, Cristo já nos deu uma dica importante. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, disse ele, porque herdarão a terra. Portanto, não há lugar na terra para aqueles que são agressivos, violentos, rudes, que matam, que ferem, que machucam. Não há lugar para eles. Então, quando desencarnarem, aqui não poderão mais retornar com absoluta certeza, porque a Terra está sendo realmente, ela está sendo limpa, vamos dizer, né? Assim, por não ter um termo melhor que me veio à mente, mas ela está sendo higienizada. E esses espíritos, mesmo dos umbrais, das trevas, dos abismos, não terão condição. Eles tiveram tempo para refletir, para melhorarem a sua condição vibratória, praticar o bem. Não quiseram, porque Deus sempre respeita o nosso livre-arbítrio. Temos o poder de escolha. Entretanto, também, aliado a esse direito de escolher, temos o dever de assumir as responsabilidades pelas escolhas por nós realizadas. Portanto, duelo, não. Amai os vossos inimigos. Nos ofenderam? Perdoemos, mas não perdoemos da boca, dos lábios para fora. Perdoemos de verdade. Porque sabemos que perdoar é inteligente. Ressentir, guardar mágoa, só vai nos trazer consequências nefastas. Primeiramente para a nossa própria organização física, para o nosso próprio corpo físico e para o nosso equilíbrio também, para a nossa paz interior. Perdoemos, consideremos que somos todos irmãos em caminhada e aquele que nos ofendeu um dia será nosso aliado, será aquele que nos auxiliará, será aquele que fraternalmente nos tratará. Graças a Deus. Queridos amigos, nossa, como o tempo passou! Olha, deixa eu falar então rapidinho a questão do Livro dos Espíritos, não é? Precisamos ser disciplinados e não avançar, não é? No horário. Então vamos lá. Questão 607A. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Normalmente a gente comenta do princípio inteligente, que nós fomos criados não como espíritos, como seres humanos, né? Espíritos de seres humanos, mas como princípios inteligentes. E Kardec pergunta aqui essa situação, na questão 607A. Então, será que esse princípio inteligente, então, era o princípio da alma dos seres inferiores da criação? Inferiores, então, no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal inferior, porque temos que considerar que o ser humano, por ser dotado de raciocínio e livre-arbítrio, está num reino superior. Então, olha a resposta dos espíritos superiores. Eu só vou ler uma pequena parte e comentar, mas fica aqui a dica. Vocês podem ler na íntegra a resposta que os espíritos superiores deram a Kardec. Eles disseram assim: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade?
É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Como dissemos, é de certa maneira um trabalho preparatório, como a de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade. E com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Vou parar aqui. Então, o que os espíritos nos colocam? Que nós não fomos criados espíritos humanos, não, fomos criados princípios inteligentes. E à medida que fomos evoluindo, é que nós nos individualizamos como espíritos, porque até então era um espírito coletivo, não era individualizado. Então, aqui diz que nós nos individualizamos quando começa o período da humanidade. Então, que o espírito vai estagiar no reino humano e para ele vem a consciência do futuro, a distinção do bem e do mal através do livre-arbítrio e a responsabilidade dos seus atos. Só quando atingimos o reino humano é que somos responsabilizados por nossos atos. Os animais do reino inferior não podem ser responsabilizados pelos seus atos porque eles são dominados pelos instintos. Então, eles não têm a escolha, eles não têm o raciocínio e eles agem puramente pelos instintos. Queridos amigos, estamos encerrando a nossa live. Agradeço demais a companhia de cada um de vocês. Recebam o meu carinhoso abraço. Muito obrigada. E vamos então encerrar com a prece a nossa querida Mãe Santíssima, a Maria de Nazaré. Vamos juntos, fechando os nossos olhos, unindo os nossos corações, para que os eflúvios amorosos que saem da equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré possam chegar em nossos lares, em nossos familiares, em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, assim é e assim será para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem conosco, meus amigos. Segunda, quarta e sexta, por enquanto, sou eu. Na quarta, talvez o João Firmino venha dar a sua contribuição aqui conosco nas lives. Terça, quinta e sábado, o nosso amigo Ezequiel. E no domingo, a Arielle. Meus amigos, um ótimo final de sexta-feira. Um fim de semana abençoado para todos nós. E não se esqueçam, depois deem o seu like lá no canal do YouTube para que o nosso canal possa ser impulsionado e levar a doutrina espírita a mais corações necessitados. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Fazendo galinha, porco, verdura, legume. Ele chegou vendo aquele monte de coisa, ficou assustado. O que é isso, gente? Aí foi falar com o irmão falou, não, é o pai que está pedindo para o povo trazer aí, porque aqui não pode ser também assim, que nós estamos passando necessidade. O Chico fala que esse foi o dia em que ele foi o dia mais infeliz da vida dele. Ele mandou devolver tudo para todo mundo, chamou a atenção do pai, chamou a atenção do irmão e falou que nada podia ser cobrado. Vocês vejam, o Chico, hein? Mas muitas pessoas que têm mediunidade, elas vão cobrar. Não é abonado pela espiritualidade superior. Por quê? O nosso tema agora é: dai de graça o que de graça recebeste. Então você tem mediunidade de cura. Eu nunca vi falar que Jesus cobrava. Quando ele fazia as curas de pessoas aleijadas, paralíticas, pessoas que tinham cegueira, lepra na época.
que hoje chamamos de hanseníase, na época a lepra era uma doença mortal. Todo mundo morria de medo, porque ela é altamente contagiosa. Todo mundo morria de medo. Ninguém ficava perto de leproso. Jesus chegava, abraçava, passava a mão, só ficava curada. Ficava limpa, como se dizia. Nunca ouvi falar que Jesus cobrou nada. Tampouco os seus discípulos cobravam qualquer coisa. Nunca cobravam nada. Depois que Jesus retornou ao plano espiritual, em definitivo, os discípulos de Jesus, depois daquele Pentecoste, eles receberam, como se diz, o Espírito Santo, né, foram consagrados, e passaram a falar vários idiomas. Eles falavam no idioma deles, que era o aramaico. No entanto, o povo todo que estava ali, que falava idiomas diversos, e não entendiam o aramaico, entendiam o que eles falavam. Entendiam o que eles falavam. Eles estavam falando na praça, gente que estava lá longe ouvia. E não tinha microfone, nem alto-falante. Ouvia. Isso tudo é mediunidade. E, no entanto, nada era cobrado. Então, Cristo falou assim, dai de graça o que de graça recebeste. É por isso que ele disse isso. Porque nós estamos falando aqui de mediunidade de prova. Não é uma conquista sua emprestada. Você não pode cobrar. Se lhe foi concedido graciosamente essa mediunidade, como é que você vai cobrar? Se você cobrar, você vai trazer problema para você. Por quê? Os espíritos superiores, os mentores que te assessoram na sua tarefa, que te ajudam na sua encarnação, você começa a cobrar, eles vão sair de perto de você. Eles vão primeiro tentar te ajudar. Olha, não faz isso não, isso vai dar problema para você. Você começa a cobrar, já não ajuda quem você devia ajudar, porque aquele que você precisa ajudar, não tem como te pagar. E esse daí é quem você tem que ajudá-lo, porque ele não pode pagar. E você vê que a mediunidade justamente para ajudá-lo, e ele não pode pagar, você não ajuda. Você está desperdiçando sua encarnação, o seu objetivo da encarnação, que é, através do amor, através da mediunidade. Mas a mediunidade com Jesus, você se acertar com a justiça divina. Porque você está endividado. Praticamente todos os médiuns estão. Por quê? Muitas pessoas é prova, gente. Mediunidade de nós todos, praticamente, mediunidade de prova. As pessoas pensam que o médium é uma pessoa especial, não é não. Ninguém está aqui é especial, todo mundo está aqui é devedor perante a justiça divina. Nós já erramos muito. Agora, o que nós não podemos é errar nessa encarnação. Essa encarnação, gente, ela é preciosíssima. Numa das oportunidades posteriores, a gente vai depois abordar esse assunto. Agora não, porque não vai dar tempo. Então, veja bem uma coisa. É fundamental que o médium não comercialize a sua mediunidade. Não cobre. É diferente de um atendimento no consultório, pessoa que aplica reiki. Estou falando disso. Eu estou falando do exercício da mediunidade de prova em que a pessoa não deve cobrar. Porque os espíritos que são os mentores vão se afastar. Gente, casa vazia, sem dono, fica vazia há muito tempo? Não, né? Quem que vai entrar numa casa vazia, abandonada? É maconheiro, é gente desocupada, é gente que bebe, que não tem onde ficar, que vai lá, a casa está vazia, vai lá fazer sexo, que a casa está vazia, vai lá puxar um fumo, só joga excremento lá, a energia fica horrorosa. São esses espíritos inferiores que, inclusive, muitos deles querem te prejudicar, porque eles são seus inimigos. Vão desencarnar, querem te derrubar, querem te destruir. E eles vão te incentivar. Cobra mesmo, você é bobo, você tem aí esse dom aí, que é dom de Deus que te deu, você é Deus. Dom é seu, você tem que cobrar. Não tem mal nenhum. Você vai começar a ouvi-los. O mentor vem e fala, olha, não faça isso. Vamos voltar para a nossa missão, né? E você começa a ouvir o outro lá, né? Que está falando para você cobrar, e você começa a cobrar. E os seus mentores vão se afastando de você. E os seus inimigos, são seus obsessores, eles vão chegar pertinho de você. E aí você gosta. Começa a entrar dinheiro, você começa a gostar. Começa a comprar um carro novo, uma fazenda, cabeça de gado, um apartamento, pulseira de ouro, colar de ouro. A vida começa a sorrir para você, no dinheiro. E você não vai parar mais.
Mas saiba, uma hora vai dar problema com você. Você não vai ter limite. Você vai começar cada vez mais para frente. Numa dessas que você vai realizar a cura, a mediunidade de cura, você vai fazer bobagem. A mulher está lá para você fazer a cura, você vai fazer bobagem. Vai dar polícia, vai dar processo, você vai preso. Para cadeia. Que é o que os espíritos queriam. Que você fosse ridicularizado, que você fosse para cadeia, porque daí eles vão dar risada de você e vão te colocar na cabeça que você tem que se suicidar. Você está agora desprestigiado. Fala para você que o único jeito ali é se suicidar. Você se suicida e vão te dar risada. Uma encarnação que poderia ser vitoriosa, uma encarnação que poderia ser super bem aproveitada, resgatar dívidas grandes que cada um de nós tem, a gente joga tudo por terra. Por quê? Ambição. O egoísmo. A gente querer ser mais do que é. Agora, quando a gente conquista a virtude da humildade, você foge disso. O exemplo nosso é o Chico. Não tem maior exemplo para nós. Então, para o bom exercício da mediunidade, sem a humildade, você fica sujeito a chuvas e tempestades. E, dependendo, você pode acabar dando ouvido para aqueles espíritos que querem prejudicar. O Divaldo Franco é um outro exemplo para nós. Ele tinha um obsessor pertinaz do Divaldo, que era um espírito que desencarnou a encarnação anterior por suicídio, no qual o Divaldo foi um agente provocador, vamos dizer assim. Vocês assistiram o filme, assistam lá, tem essa parte aí. E esse espírito odiava de todas as formas do Divaldo. Mas o Divaldo, né, conseguiu dar a volta por cima. Até no filme mostra o Divaldo tentando suicidar, mas ele não fez isso. A ajuda espiritual não fez isso. E, no fim, conseguiu convencer esse espírito que era o seu obsessor em um espírito que não ia mais perseguir. Não ia mais perseguir. Ele falou assim, olha, eu não posso não conseguir te amar, mas eu não vou mais te perseguir. Por quê? Porque, para resumir assim, só para vocês entenderem, o Divaldo criou a Casa do Caminho, na qual ele recebia crianças abandonadas e cuidava delas. Até hoje tem. E aí, então, já meio sem espaço para receber criança, ele recebeu uma criança que começou a chorar lá na escada, alguém deixou, saiu correndo, ele foi lá e viu que era uma criança. Não tinha mais lugar. Os amigos dele falaram, não, isso aqui não dá para pegar, vamos tentar levar para outro lugar. Ele falou, não. Porque quando o Divaldo estava lá dentro, e ouviu o choro, a mentora dele, Joana Diante, falou assim, essa daí você tem que ficar. Aí era aquele especial. Você vai entender depois. Foi lá, ele viu, foi lá, pegou e adotou essa menina como filha. E a amou como se fosse uma filha. Acontece que o Divaldo não sabia, mas a Joana de Ângeles sabia que essa menina tinha sido mãe, em encarnação anterior, desse espírito obsessor do Divaldo. E o espírito vendo tudo. Ele só não percebia a Joana falando com o Divaldo, mas ele percebia e via tudo. Ele ficava sempre no pé do Divaldo. E ele via que o Divaldo estava fazendo tudo o que podia pela mãe dele, que agora era uma criança que estava ali. E ele amava a mãe. Tinha um amor pela mãe profundo. E o Divaldo, quem ele era obsessor, o Divaldo é justamente quem estava ajudando a mãe dele. E ele viu que era sincero. Era um amor sincero, um pai adotante. E a menina também amava o Divaldo como pai, como filho. E aí o espírito, vendo aquilo, aquela sinceridade, aquele amor que o Divaldo despedia para a mãe dele, ele não aguentou. Chorou ali, apresentou o Divaldo com a evidência dele, viu? E ele falou assim, olha, eu não tenho as condições de continuar. Eu não consigo te amar, mas percebi você, não percebi mais. Você está fazendo pela minha mãe como se eu estivesse fazendo pela mim.
O filme não conta, mas nenhuma entrevista o Divaldo contou que esse espírito depois reencarnou e também foi uma das crianças lá do Bíblia. E ele sabia, ele viu a geografia escolar. E o Divaldo passou a amar o espírito que antes tinha prejudicado a relação passada e que tinha virado seu obsessor. Ou seja, pagando com a moeda do amor a dor provocada anteriormente. É isso. Pagar o mal com o bem. Né? Então, é isso. Dá de graça, que de graça recebeu. Você recebeu de graça, dá de graça. Não vamos cobrar nada. Tá? Agora, no meu aqui está 19h53. Nós vamos ter aí praticamente, eu acho que 5 minutos. Eu vou fazer o seguinte. Se vocês tiverem alguma dúvida, não vai dar tempo da gente tratar agora. Eu vou pedir para vocês escreverem a pergunta lá no grupo e depois eu respondo, ou então eu faço uma live extra, bem rapidinho, gravo e respondendo as perguntas. Tá? Então, porque aqui vai terminar em 5 minutos, está marcando aqui. Então, como vai terminar em 5 minutos, eu vou pedir para vocês fazerem exatamente isso. As dúvidas que vocês têm, ou perguntas que queiram fazer, fazem no grupo, eu vou ler todas, faço um apanhado geral, depois eu faço uma gravação extra, e aí eu pedi para a Alessandra depois colocar no grupo que vão ser as respostas. Eu vou fazer o seguinte, como a gente tem um pouquinho de tempo, não é muito, mas tem, eu vou ler as perguntas que ficam sempre no final de cada parte da aula e do livro, eu vou ler e vou responder para deixar um minutinho aí para a gente fazer a prece e encerrar, tá? Então, aula 7, parte A, compromisso afetivo, casamento e divórcio, fixação do aprendizado. 1. Qual a importância do compromisso afetivo segundo o Espiritismo? Resposta. O compromisso é uma obrigação, um dever que, sendo relacionado ao afeto, se não observado, gera repercussões de infração à lei do amor em nossa consciência, impondo a reparação para o nosso equilíbrio emocional. Pergunta 2. Por que o casamento se insere na lei divina? Porque no verdadeiro casamento predomina a lei do amor, exclusivamente de caráter moral, que paira acima das condições eminentemente físicas do casamento. Pergunta 3. Como entender o divórcio? É uma lei humana muito contrária à lei natural, pois Deus não vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Embora não deva ser estimulado, pois apenas transfere o compromisso e a solução dos problemas comuns para reencarnações posteriores, sendo admissível em casos extremos, quando se constituir em um mal menor. Aula 5, parte B agora, parentesco corporal e espiritual. Quais são os verdadeiros laços de família? São aqueles da família espiritual, cujos os membros são ligados pela simpatia e a comunhão de pensamentos, unindo os espíritos antes, durante e após a encarnação. Pergunta 2. Por que os laços materiais são frágeis? Porque decorrem da matéria que se extinguem com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Pergunta 3. Por que, numa mesma família, encontramos seres tão diversos uns dos outros? Por não pertencerem à mesma família espiritual, sendo muitas vezes completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Aula 8, parte A. O que caracteriza a mediunidade? A faculdade ou aptidão de comunicação com os espíritos encarnados, com o desenvolvimento da clarividência, psicografia, psicofonia, clareaudiência, materialização, pictografia, etc. Pergunta 2. Como o médium deve proceder para ser assistido pelos bons espíritos? Resposta. Evangelizar-se, esforçando-se na prática da reforma íntima, da caridade, oração e vigilância, conduta moral irrepreensível. Bom, gente, o tempo nosso foi. Então, não vou terminar de ler o que falta, mas vocês podem depois dar uma olhadinha no livro e, portanto, vocês mesmos podem responder, tá? Vamos fazer a prece, porque faltam 2 minutinhos para a gente finalizar. Vamos fechar os olhos, tranquilizando o nosso corpo, tranquilizando o nosso pensamento, e vamos elevando
os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores amigos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo no coração. Semana que vem a gente continua. A gente vai se falando qualquer coisa aí no grupo. E se tiverem dúvida, como eu falei, aí então é só encaminhar no grupo que depois eu respondo numa live extra. Tá? Um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.